Aqui estou de volta. Depois do último vídeo surgiu algum comentário sobre grupos do Facebook que podia adicionar para ter mais informação. Lembrei-me de adicionar, ler o que pude. Surgiu algum comentário, penso que foi, a dizer: que tal levas com medicação, sendo que diagnosticaram-te em adulto? Que tal levas com medicação? Faz mesmo diferença? Notas alguma reação adversa, alguma coisa assim? E eu pensei, bom, já tenho 7 dias de medicação, então posso falar sobre. Antes de tudo, dizer que não sou médica, não sou nada do género, não recomendo, nem receito, nem nada parecido, ok? Eu simplesmente falo sobre a minha experiência. Estou a fazer Elvance 30 mg, 1 por dia. Tenho a sensação que é possível subir a dose, porque a psiquiatra na altura tinha-me falado nisso, mas não sei como funciona. Ela, basicamente, a doutora esta, passou-me a dose mais baixa que havia e a ver que tal me adaptava. Fiz uma lista mais ou menos de coisas que eu notava, portanto vou estar a ler um bocado a cábula e a explicar. Mais capacidade de começar e terminar algo. Aquela coisa de começar a fazer um café e terminar com meia cozinha revirada e não sei quantas tarefas a meio fazer, acabou. Como muito, começo um café, começo a carregar a máquina dos pratos, termino o café, termino de carregar a máquina e sigo. Ou seja, não há aquela coisa de deixar 5, 6 tarefas a meio. Faço mais ou menos uma, passo para a segunda, volto à primeira, mas tenho 2 ou 3, digamos assim, em stand-by e já está. E as 2 ou 3 chegam ao seu ponto que terminam. Mais ordenada, sem perfeccionismos. Isto é difícil de vos explicar, mas, por exemplo, eu com o meu roupeiro da roupa, vou ver se consigo pôr para aí fotos, porque é uma diferença, a meu ver, brutal, digamos assim. Mas, por exemplo, eu tinha as gavetas e se eu não dobrasse da maneira que eu queria, se eu não fosse dobrar da maneira que eu queria, não ia ficar bem guardado, então eu não guardava, certo? Eu acho que comentei algo parecido sobre isso no meu primeiro vídeo. Agora, eu fiz algumas etiquetas, certo? Aliás, a etiquetadora estes dias tem marchado, que é um fim do mundo, mas pronto. Fiz algumas etiquetas para saber mais ou menos o que tem em cada coisa. Adoptei um sistema, por exemplo, para as meias e para a roupa interior, por exemplo, que eu não tinha, porque eu começava a dobrar, deixava a meio, por exemplo, começava a dobrar e a guardar numa gaveta, deixava a meio e ficava, na vez seguinte pensava, foda-se, na gaveta se calhar não beijo. Começava a meter num saco transparente, depois pensava, se calhar ficava mais bonito, sei lá, num saco de papel. Metia num saco de papel e quando dava conta tinha meias por toda a casa. Agora, usei um saco de pão, antigo, era o que havia, tá? Uma caixa também velha, mas tenho meias de um lado e tenho a roupa interior no saco e já está tudo em ordem. E no armário, basicamente, o que eu fiz foi etiquetas, guardam. Pode não estar exatamente dobrado da maneira que eu quero, digamos assim, que eu quero por, sei lá, questões estéticas ou o que seja, mas está no sítio que corresponde. Ótimo. Neste sentido de também começar a organizar, digamos, etiquetar e tal mais, tenho-me dado conta que tinha comprado muitas coisas, porque pensava que não tinha, porque não as via, ou não tinha um sítio para elas, digamos assim, e terminava que comprava, sei lá, cremes de mãos, tenho para aí uns 10. Então, ao juntar tudo no mesmo sítio com uma etiqueta que diz cremes de mãos, dei-me conta que tinha um montão, então a nível de compras tenho poupado. E é mais fácil não estar sempre com aquele pânico de que me vai faltar não sei o que ou não sei o que mais, porque sei que tenho na casita tal, está não sei o que e tenho não sei quantos. Então, por aí. Depois, muito menos impulsiva. Parecerá estúpido, mas eu, por exemplo, saía, às vezes, sei lá, estava zangada, ia à pressa, o que fosse, esquecia-me de qualquer coisa ou assim, tomava um café de caminho, certo? Ou esquecia-me de preparar o almoço, comprava almoço na rua. Às vezes, por exemplo, parava por qualquer sítio e ia, comprava, sei lá, chocolate, um bolo, qualquer merda. Deixei. Não vos sei explicar. Eu penso que a medicação também fez efeito a nível de reduzir os cafés, porque notei uma diferença jeitosa, digamos, na necessidade do café.
Mas ainda assim, noto que já não paro por tanta porcaria. Vou decidida do género, olha, tenho que fazer isto e isto, tenho que correr, tenho que ter tudo mais ou menos para tal hora, não me dá tempo, ou não me apetece, ou não quero gastar dinheiro. Depois, menos sentimento de sobrecarga ou ao ver confusão. Parece estranho, mas, por exemplo, a mim passava-me, ao ter 2 bebés, eles gritavam por qualquer motivo, imaginando que gritavam os 2 ao mesmo tempo, porque, sei lá, um queria biberão, o outro queria mudar a fralda. E eu via as coisas minimamente desordenadas ao meu redor, imaginando, ou sei lá, porque se entornou um sumo ou o que seja, e já ficava a minha cabeça em parafuso, porque já basicamente ficava sobrecarregada, digamos assim, não sei se de estímulos ou o que querem, não sei explicar, mas sentia-me como, foda-se, por onde é que eu começo? Não sinto mais, tenho estado bastante mais calma, tenho pensado mais racionalmente e digo assim, olha, começo, sei lá, limpo o sumo primeiro para eles não se molharem, faço o biberão para um, mudo o outro enquanto que o primeiro está a tomar o biberão, está tudo ótimo, não se passa nada. Anteriormente eu sentia como, para onde é que eu começo? E começava a correr de um lado para o outro como uma galinha sem cabeça e não fazia nada. Depois, esta é a última. Mais continuidade da produtividade no trabalho. Isto, no sentido, as poucas horas que faço, certo? Porque eu estou a fazer umas poucas horas extra, digamos assim, não tenho um trabalho o tempo inteiro. Mas passava-me, por exemplo, que eu entrava a 200%, um montão de ideias de coisas que tinha que fazer, que queria que ficasse perfeitinho, tal, isto, aquilo. Saía, ou, por exemplo, chegava à mesa e dizia, ou queria água, ou queria um café, ou ia bem agora, sei lá, uma bolacha. Ou via o telefone e via que, sei lá, tinha não sei quantas mensagens, ou o que seja. Coisas assim. Ou seja, perdia-me a meio, perdia a motivação. Agora, entro a 200%, estou a 200%, deixo tudo terminado, deixo tudo ordenado, a nível de olhar mais aos detalhes, não sei explicar, mas é como se, tipo, vou, ao ir mais concentrada, penso eu, ao ir mais concentrada noto mais os detalhes e então é-me mais fácil ser, digamos, mais detalhista nesse sentido. Mas, por exemplo, se eu digo, olha, às e meia saio daqui, pois às e meia termino, não deixo nada a meio e basicamente está exatamente como eu pretendia que estivesse. Então, por exemplo, a nível da agenda, eu queria vos mostrar porque parece estúpido às vezes, porque são, sei lá, coisas, mas, por exemplo, a semana antes de começar a medicação, tinha assim, ok? Vê-se algumas tarefas, a maioria não estão cumpridas, ou não se vê, ou tem os dias em vazio porque a Ana perdia a agenda, basicamente, ok? É estranhíssimo, mas pronto, olha o que há. Isto na semana antes de começar a medicação, certo? Esta semana estamos assim. Tem coloridas, tem um montão de coisa, tem informação que eu preciso recordar para a vez seguinte, mas eu, por exemplo, sei que me posso planificar para fazer não sei o que na sexta-feira, porque já fiz tudo o resto anteriormente. Ou sei que consigo quantificar o tempo, digamos assim, de uma maneira melhor. Então, parecerá estranho, porque não sei como é que uma medicação pode afetar este tipo de coisas. Mas havia muita tarefa, sei lá, e eu comentei isto, de enviar um mail para o seguro, fazer não sei o quê, não sei o que mais. Ao fazer em lista, mas já ao detalhar, digamos, cada tarefa, porque eu, por exemplo, fazia limpar a cozinha e punha a tarefa, e depois não a fazia, digamos assim, porque tinha 5 mini tarefas dentro da tarefa que é limpar a cozinha, sei lá, carregar a máquina da louça, limpar o fogão, esvaziar o lixo, essas coisas, são 5 mini tarefas que eu deixava a meio fazer, então não taxava, digamos, a história de limpar a cozinha. E então sentia-me uma porcaria, porque é assim, e basicamente então não funcionava tão bem a questão da agenda. Agora, eu vi não sei, tipo aqueles vídeos de sugestões criativas, sei lá, uma coisa qualquer, já não me lembro. E era algo para alguém que tem déficit de atenção e hiperatividade, era
esmiuçar, digamos, as tarefas. No sentido, tenho que limpar a cozinha, ok, o que é que eu tenho que fazer primeiro? Limpar o forno. Então eu escrevo, limpar o forno. Depois tirar o lixo, tiro o lixo. Só que eu, ao fazer isto, já sei que, por exemplo, limpar o forno é meia hora. Então eu sei que, por exemplo, nesse dia já não vou tirar o lixo, tiro no dia a seguir. Então faço só, por exemplo, limpar o forno. Já me planifico de outra maneira, porque já tenho uma ideia mais real ao escrever, já tenho uma ideia mais real do tempo que me vai tomar a fazer cada coisa. É estranhíssimo, não vos sei explicar de outra maneira. Mas basicamente, a nível de planificação da agenda e de cumprir, não sei se pela sugestão em si de esmiuçar as tarefas ou se é a medicação, suponho que seja meio-meio, digamos assim, em questão de responsabilidade, mas ajuda muitíssimo, muitíssimo. Depois assim, eu experimentei 500.000 agendas anteriormente, certo? Porque perdia, não funcionavam, ou sei lá. Isto é um caderno velho, tá? Tem uns pontinhos, acho que eles chamam bullet journal ou uma coisa assim quando é estes cadernos. É um caderno com pontos, não sei explicar melhor. Eu faço assim, tipo para cada dia, digamos, divido em 4. As 2 folhas têm 8 divisões, então são 7 dias da semana e eu no último ponho, imaginando, sei lá, esta semana, ok? Tenho, por exemplo, um número de telefone que tenho que chamar para marcar a consulta da minha miúda, por exemplo. Porque eu sei que eu ponho, por exemplo, nas tarefas, telefonar e marcar consulta, mas depois eu tenho que estar à procura do número, ardeu. Eu já sei que vou demorar o triplo a fazer essa tarefa porque ainda tenho que procurar o número. Então eu ponho logo aqui, tipo ao lado nas observações, digo eu, nas notas, ponho aqui ao lado e então quando eu penso assim, olha, tenho, sei lá, 10 minutinhos, dá-me tempo de chamar para marcar esta consulta. Já tenho o número aí. Não vos sei explicar se é o método em si, se é a medicação ou que diabos é, mas funciona. Portanto, se quiserem, se puderem, experimentem. Não gastam nada. Aliás, gastam um caderno velho. Portanto, é isso. Listas e cadernos velhos e coisas assim. E pronto. Era isto que eu queria dizer. A medicação está a ir fenomenal. A nível de reações adversas, eu notei, ao segundo dia tive uma crise de hipoglicemia. Parecerá estranho. Mas pronto. Eu chamei a doutora porque digo, pode ser da medicação, porque é estranho, não sei. Eu sempre tive tensão muito baixa, açúcar muito baixo, mas nunca a ponto de ter uma crise e basicamente quase caí para o lado. E basicamente o que eu entendi foi, e realmente tem a sua lógica, é que claro, eu fiz o primeiro dia de medicação, estive todo o dia como se estivesse ligada à tomada, fiz um montão de coisas, sentia-me tipo fenomenal, fiz um montão de coisas, esqueci-me de comer. É estranho, ok. Mas eu comecei esse dia, acho que até falei no outro vídeo, comecei tipo às 5 da manhã a fazer coisas administrativas, digamos assim. Adiantei os miúdos, fui trabalhar, andei de um lado para o outro, eram as 4 da tarde, o meu homem telefona-me para ir buscá-lo e digo, hóstia, nem sequer comi. E então eu fui com ele, já me doía a cabeça nessa altura, mas eu penso que a dor de cabeça seria porque eu às 4 da tarde, de maneira normal, já vou pelo 3º, 4º café. Nesse dia não tinha tomado nenhum. Então eram as 4 da tarde quando eu vou para comer alguma coisa e realmente depois ao jantar também estava a adiantar coisas em casa. Não jantei grande coisa, se vos sou sincera. No dia a seguir, é tal coisa, neste segundo dia, eu tomei um pequeno almoço normal, digamos assim, mas não tomei café porque a doutora disse-me, de pelo menos nos primeiros dias, até me habituar à medicação, não tomar o café próximo da hora do comprimido. Então, assim, não sei se foi pelo conjunto de não ter comido bem no dia anterior ou o que foi, mas basicamente eu penso que seja isso. E então a sugestão da doutora, quando eu lhe telefonei e lhe perguntei, foi anota. Anota que tens que comer a tal hora, ou pões um alarme no telefone a dizer, ei, comida. E pronto.
basicamente eu comentei isso ao meu homem, ele diz, não, eu escrevo-te uma mensagem, não te preocupes, e temos andado assim com mensagens, mais ou menos. Eu o café à tarde tomo com ele, portanto a essa hora paro com ele. O pequeno almoço, como tenho feito para os miúdos, tenho aproveitado e tomado pequeno almoço eu, e tento que já seja reforçado para o caso de me esquecer. A coisa que eu sei que tenho que reforçar, digamos assim, é a toma de água. Portanto, se alguém tiver alguma sugestão, agradeço. Faz-me falta. Não quero ter aqui um fanico, tá? E pronto, é isto. 7 dias de drogas, é para seguir, a meu ver, é para seguir. Fenomenal. Eu não gosto de ser tão fundamentalista, mas noto que sou uma pessoa nova. É estranho, mas sim, porque funciono. É a diferença da noite para o dia. É a diferença de perder 20 minutos de manhã porque esqueci-me do casaco, ou esqueci-me de não sei o quê, ou não sei o que mais, de começar um dia estressada, de andar a dar-lhe com cafés durante o dia para manter, digamos, uma energia constante, esse tipo de coisas, e agora é do género, ok, tenho que fazer, faço, não esqueço tanto, ok, perdi as chaves só uma vez, esta semana, e porque as deixei na porta, digamos assim. À parte disso, não falhei uma, os miúdos não foram com meias diferentes para a escola, nunca me esqueci de material, não ficou nenhuma tarefa por fazer, aliás, adiantei tarefas que já tinha de semanas e meses anteriores e já adiantei. A nível de trabalho a 200% e digamos que até mesmo a nível pessoal, a nível de desfrutar o tempo com a família, não tem comparação possível. Então, a minha sugestão, eu sou adulta, acho eu, quase 29 acho que é adulta, se puderem, sejam diagnosticados aos 20, aos 30, aos 50, se puderem, se não tiverem nenhuma interação com nenhum problema que já tenham anterior, o que seja, se puderem, sei lá, moderar aos cafés, se é que vos é sugerido isso, experimentem, sem medo, porque ou vá, tenham medo, mas não muito, tá? Não deixem que o medo vos paralise. Mas experimentem. Mais que não seja assim, se não funcionar, olha, foda-se, gastei dinheiro para nada. Se funcionar, bem-vindos, tá? Porque isto é um grupo fenomenal. Esta coisa de medicar é fenomenal. É um superpoder, tá? Então, é isso. Espero que vá tudo bem, espero que vejam isto tudo. Sinto muito que sejam quase 20 minutos. Não sei se vou poder editar, mas se conseguir editar, eu penso pôr por aqui fotos de coisas que eu adaptei em casa nos últimos dias para serem mais funcionais, tá? É tudo, beijinhos, abraços e até logo.